agora, eu tenho duas perguntinhas que foram pedidos do Nena, então a gente faz aqui mesmo só pra... Nena me pediu especificamente para você contar dois casos. Um, em 72, quando você foi para Nova York, e ele pediu para você levar uma carta pro Hélio Cito. Continue. É, em 1971, eu passei para a faculdade de engenharia, eu era um excelente aluno, passei bem colocado. E minha mãe, eu morava com minha mãe, que já era separada do meu pai, e ela querendo me dar um presente para eu desistir da fotografia, já que eu tinha passado, me deu uma câmera fotográfica e um carro, aquelas coisas que se dão, né? Para quem passa no vestibular, principalmente naquela época. E eu falei para ela que não era isso que eu queria decidir se eu não queria ser um engenheiro e fotógrafo amador, eu achava que queria ser um fotógrafo, não queria ser fotógrafo amador. Bem, aí eu peguei, tranquei minha matrícula na UFES e fui embora. Eu já falava inglês, até já dava aula de inglês nessa época, para sustentar meu vício de fotografia, digamos assim. E aí quando o Atílio soube disso, ele falou: Sagrilo, ó, tem um cara, o Hélio, que a gente já conhecia, né? E ele está em Nova York e vai ser fácil de você levar isso para ele. Eu levei a carta para... Aí eu fui para lá e procurei de todas as maneiras encontrá-lo e consegui encontrá-lo. A Atílio já tinha me dado o endereço e fui até a casa dele. E ele se mostrou uma pessoa extremamente receptiva. E ele achou que eu era assim, que eu estava indo para lá meio como um exilado, né? Perseguido pela alguma coisa assim. E não, era uma pessoa comum que queria aprender fotografia. Então, essa minha ingenuidade, de certa forma, cativou o Hélio. Ele me chamava para ir a recitais de poesia, ele me chamava para comprar alface. Naquela época, olha só, em 1971, Hélio Oiticica já falava de orgânicos. Ó, eu só compro alface de um cara que planta sem produto químico, não sei de onde, que ele vem lá de Bear Mountain e tal. Então eu tive uma convivência muito estreita com ele, eu até fotografei alguns ninhos que ele fazia no apartamento dele, que era um loft, que era um andar inteiro de um prédio. E o Hélio me deu duas cartas para eu trazer para Atílio, e a gente teve uma convivência assim, de ir junto, aquela turma toda, para o Museu Whitney, e assistir um filme sobre exilados brasileiros torturados, trocados pelo embaixador que estavam no Chile, sabe assim, uma convivência cultural de Nova York que eu jamais imaginei que eu pudesse ter. Então, quando eu voltei para o Brasil, inclusive eu trouxe algumas coisas de Hélio, mas depois disso a gente se perdeu, assim, não houve uma continuação de contato. Ok. E A a outra segunda... historinha, você bateu lá na Factory. Muito interessante, olha. Nova York, o Village, na época, era uma coisa assim, onde tudo sobre arte no mundo acontecia naquele quadrado ali. Era o East Village e o Greenwich Village. Tinha dois jornais, esqueci, o East Village e o Village Voice, que competiu como Gazeta e Tribuna, mas sempre na área cultural, era uma coisa muito interessante. John Lennon morava lá, era um troço de doido. E eu pela leitura de arte na América e pela destaque que o Warhol tinha, né, no mundo das artes, digamos assim, eu assim, pô, eu quero ir lá conhecer a Factory. A Atílio até já me falou dela, eu vou lá conhecer. Aí eu, muito humildemente, chego no prédio, lá embaixo, falo para um porteiro assim: eu queria ir lá na Factory, que andar que é? Aí o cara falou assim: não, você não pode ir lá assim, você tem um compromisso agendado com alguém e tal. Eu falei assim: não. Ah, então você não pode ir. Eu fiquei com uma cara assim muito decepcionada, assim, puxa vida, eu achava que a Factory era uma coisa aberta assim, né? Fiquei com a cara muito decepcionada assim. Aí um sujeito muito bem vestido perguntou para mim assim: escuta, eu notei você conversando com o porteiro, o que você quer na Factory? Ah, eu tenho um amigo lá em Vitória, no Espírito Santo,
eu sou brasileiro, e ele pediu para eu levar um cartaz de Carmen Miranda, e eu sei que vocês têm muitos cartazes de Carmen Miranda porque o Warhol gosta. E eu imaginei que na Factory eu pudesse até comprar, para mim era uma coisa, não sei, era uma coisa diferente do que eu fui saber agora que é. Aí ele falou assim para mim, você é de Vitória, Espírito Santo? Aí eu falei, vem cá, você conhece Vitória, Espírito Santo? Sabe, meu pai é importador de café, importa muito café lá do Espírito Santo, e eu tô vendo que você é uma pessoa muito educada e tal, porque como eu era professor de inglês, eu falava inglês muito correto, gramaticalmente muito correto, eu não falava como um americano comum, eu falava como um professor de inglês. Eu tô vendo que o senhor é uma pessoa muito educada, e só faltou falar que eu era bem nascido assim, né? Sabe, macacão jeans, aqueles casacos, aquelas coisas. Mas não, ele disse, não, então, mas, ó, eu trabalho na Factory, eu sou contador da Factory. E eu posso levar o senhor lá. E eu com a câmera fotográfica pendurada. Eu falei assim, não é possível, o senhor vai me levar lá dentro? Aí subimos. Aí chegamos lá e teve que falar uma senha na porta do elevador, alguém abriu, a chave, que quando abre, quem era? O Warhol. O Warhol é uma modelo famosérrima da época lá. Aí assim, no que eu fiz menção de pegar a câmera, ele botou a mão e falou assim, ó, tudo menos fotografar. Aí o Warhol perguntou, ele tem um appointment comigo? Tem um compromisso comigo? Aí ele disse, não, ele está comigo, vamos entrar. Aí nós entramos, ele fez um tour dentro da Factory comigo, na época o Warhol tinha um negócio de boxe, um ringue de boxe dentro do loft enorme, tinha 2 pessoas lutando, aí me levou num canto lá onde tinha alguém pitando, no outro tinha uma moviola, era assim, era como se fosse um centro de produção de qualquer coisa que você podia chamar de arte. Aí ele me levou numa sala lá que parecia um almoxarifado, digamos assim, onde ele me deu um pôster de Carmen Miranda, que eu acho que era Bananas, alguma coisa assim, e a gente conversou brevemente, tal, ele me levou de volta e eu vim embora, mas assim, a maior tristeza minha foi não ter tentado conseguir convencê-lo de bater pelo menos, bate uma foto minha com a Factory atrás, aquela coisa do turista, conquistei a Torre Eiffel, sabe? A Torre Eiffel lá atrás, eu queria assim, eu e a Factory lá atrás, nem isso eu consegui, mas foi uma experiência muito legal, sabe por quê? Porque depois você pode contar para os outros, tirar onda, sabe? Basicamente foi isso, um tira-onda.